Estamos de volta e já mostramos diversas vezes aqui no Balanço Geral casos de racismo, preconceito, homofobia e feminicídio, o que vai totalmente contramão do mercado. Empresas do mundo todo estão totalmente atentas às necessidades das minorias. Existe até um movimento chamado ISI, que trabalha a inclusão social ambiental e é de governança. Não tem mais como lutar contra isso. A Amandinha vai contar um pouco mais sobre o assunto para a gente. Jamile, Eliezer e Thalita. O que esses três têm em comum, além do tom de pele? Esse trio está à frente de propostas sociais bem atípicas em um contexto onde o mundo começa a tratar o comércio, empresas e indústrias de forma diferenciada. Um processo de dentro para fora, onde a valorização do funcionário e exemplos sustentáveis são mais que ações, iniciativas que geram muitos resultados e, consequentemente, lucro. Os tempos são outros. As empresas se reciclaram. Até porque quem resistiu à pandemia e não precisou fechar as portas do seu estabelecimento teve que buscar um algo a mais. A Jamile está entre essas empreendedoras que deu voz a uma profissão que era pouco executada por negros e fez disso o seu diferencial. A empresa de tradutores e intérpretes de Libras conseguiu dar a volta por cima. Hoje a Enterprise é uma empresa que luta por espaço no mercado de trabalho para os profissionais negros. Eu digo que a Enterprise é muito mais que dinheiro, é consequência daquilo que a gente faz bem e que quando a gente tem pessoas que não trabalham focado em visando o lucro, mas no bem-estar do outro, a possibilidade de crescer é muito maior. A gente sempre fala que a gente é muito mais que empresa, mas uma família disposta a fazer o melhor pelo cliente, seja ele o que tenha mais valor financeiro ou aquele bem pequeno, que às vezes é voluntário. Durante o mesmo período que muita gente se reinventou, houve casos de demissões em massa. E aí, foi inevitável o crescimento do microempreendedorismo como forma de sobrevivência. Os números só aumentam. De acordo com o Sebrae, em 2019 foram mais de 19 mil empresas abertas na Grande Florianópolis. Em 2020, os números aumentaram em 53% comparados a 2019, chegando a quase 22 mil novos negócios. Em 2021, a quantidade praticamente dobrou, passou para mais de 40 mil empresas. E este ano não está sendo diferente. 2022 mal passou para o segundo semestre e já temos um número expressivo de mais de 50 mil novas empresas. Ou seja, ultrapassamos 2021. Dentro dessa nova realidade, estar mais atento do que nunca às exigências de mercado passou a ser um estudo diário, sinalizado por especialistas como dever de casa. Em via paralela de inúmeros casos de preconceito racial e também de crimes ambientais, está uma proposta positiva e mundial que defende temas super atuais. Não tem mais volta. Pensar em ESG, responsabilidade ambiental, social e de governança, é praticamente uma exigência do mercado mundial. Por aqui no estado, a movimentação segue a todo vapor. Antes, as temáticas já eram discutidas, só que de forma individual. Agora o que se quer é unir forças para que se pense em iniciativas de inclusão, transparência e sustentabilidade dentro e fora dos estabelecimentos. O consumidor já sabe o que quer e as empresas precisam estar cada vez mais preparadas para atender a todo tipo de necessidade. O casal Thalita e Eliezer presta serviço a empresas que ainda têm dificuldades em trabalhar alguns temas bem atuais, como a inclusão e a acessibilidade. A gente fundou a Singuê em 2021 como uma consultoria de diversidade, equidade e inclusão. Singuê é uma palavra em banto que significa entrelace. E a gente confia muito no entrelace como uma forma de unir, aquilo que é a visão do negócio, aquilo que é a cultura da empresa, aquilo que são as necessidades de pessoas de públicos diversos que hoje compõem as empresas e a necessidade que as empresas têm também de desenvolver negócios e serviços que se comuniquem diretamente
diretamente com o público real do Brasil. E o público brasileiro é um público extremamente diverso. Foi aí que nasceu a Singuê. A tendência levou esta startup a aderir a essas duas palavrinhas, inclusão e acessibilidade, na íntegra, levando em consideração o mercado e o consumidor, que estão cada vez mais exigentes. A gente passou a se posicionar como uma empresa que prioriza, de fato, a contratação de pessoas minorizadas, né? Então, seja por raça, gênero, por fazer parte da comunidade LGBTQIAP+. E aí tomamos esses cuidados internos também para fazer um onboarding, um acolhimento. Nesta outra empresa de segmento similar, o processo não foi diferente e as mudanças já estão dando resultados. A gente tem hoje bancos de talentos que estão constantemente abertos e publicados no LinkedIn, onde as pessoas, então, que se enquadram nesses grupos minorizados podem se inscrever para as nossas vagas, e essa sempre é a nossa primeira fonte de recrutamento. E a gente vem trabalhando bastante também com os nossos grupos de afinidade. Nós temos hoje o que a gente chama de comitês. A gente tem um comitê racial, comitê de gênero, comitê de diversidade de gênero, e esses comitês formados por colaboradores também sugerem práticas e estratégias que a gente implanta no dia a dia. Exemplos de estratégias que estão sendo adotadas em todo o mundo. Práticas que têm nome e são uma realidade, que não podem mais ser questionadas. É por isso que empresas catarinenses estão em busca de qualificação para entender melhor de que forma que irão adotar práticas ESG. Basicamente 3 pilares quando a gente fala em diversidade, equidade e inclusão nessas corporações. O desenho da estratégia, né, onde a gente entra junto com os grupos de afinidades, o RH, a alta diretoria, desenha a estratégia da empresa de atuação. A gente trabalha com educação, que aí, como você falou, são workshops, são palestras, são eventos direcionados para grupos de afinidade, para alta liderança, para desenvolver uma liderança mais inclusiva, que é um trabalho bastante educacional. E a gente trabalha também com desenvolvimento de carreiras para o público de diversidade. Na mesma pegada de implementação, a proposta ESG está sendo apresentada pela Federação das Indústrias do Estado, com promoção de eventos que tentam instigar os empresários a aderirem ao movimento. Recentemente, nós promovemos aqui o Radar ESG. Foi um dia para tratar só sobre o assunto, onde trouxemos diversos cases de empresas, Engie, entre outros, para falar sobre como é tratada a agenda do ESG dentro dessas empresas, né? Também temos um curso gratuito dentro da plataforma do Movimento Santa Catarina pela Educação, onde traz essa agenda, toda uma definição do que é o ESG, os impactos que isso traz e o porquê que nós devemos olhar com atenção a essa questão hoje da governança, a questão ambiental e a questão social. Um dos propósitos do ESG é investir no relacionamento com clientes, fornecedores e a comunidade. Objetivos que estão totalmente interligados entre a empresária Jamile e os consultores Thalita e Eliezer. A acessibilidade a serviço da inclusão. A inclusão a serviço da tecnologia e da evolução das grandes empresas, que olham além do que está à sua frente.